Olá a todos, muito bem-vindos. O meu nome é Natasha e hoje venho responder a uma pergunta que tem aparecido muito no nosso curso de Tarot e que eu sinto que é muito importante, que é, Natasha, porquê é que tu tens diferentes tarôs ou quais são as vantagens de usar diferentes tipos de tarô? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vos mostrar. Trouxe o Light Seers, trouxe o Dark Mansion, trouxe o Star Spinner, trouxe o Greenwich, que é este, e trouxe o Ethereal Visions, bem? Para vos mostrar aqui um exemplo, eu escolhi aqui o 3 de terra, por acaso podia ter trazido o Tarot dos Anjos também. Vamos só buscar o Tarot dos Anjos enquanto estamos falando. Trouxe o 3 de terra ou o 3 de pentáculos que nós temos aqui, ou 3 de moedas. E vamos lá ver se a gente encontra aqui 3. E trouxe o 8 de espadas, ou o 8, acho que é tudo de espadas que está aqui, não é? É, o 8 de espadas, ou então aqui o 8 de ar. Vamos lá ver se eu encontro aqui o 8 de ar e o 3. Então, uma das minhas razões para ter vários tarôs, apesar de o tarô ser dentro das mesmas linhas, todos iguais, e vocês vão ver isso aqui. Ou seja, o meu 3 de fogo vai ser igual, o significado base vai ser igual em todos os tarôs, o meu 4 de água vai ser igual, o significado base em todos os tarôs, mas cada um deles, ou seja, cada autor vai colocar a sua energia de uma forma diferente, ou seja, eu vou ter visões diferentes daquela carta base, daquele significado base daquela carta. E aqui o 8. E essa é uma das razões pela qual eu pessoalmente gosto de ter vários baralhos com várias energias, porque eu consigo, através daquilo que me, entre aspas, apetece, eu consigo trazer essa energia, eu consigo ir buscar as nuances que o universo ou o espírito me quer trazer. E eu consigo isso através de baralhos diferentes, não é? Se fosse o mesmo baralho, ele vai-me dar a mesma imagem, portanto vai-me dar, na maioria dos casos, o mesmo insight, está bem? Então, vamos mostrar-vos aqui alguns exemplos, está bem? Então, vamos pegar, eles são todos baseados no Rider-Waite-Smith, também. Ou seja, nós temos vários, podemos utilizar a linha do Tarot de Marselha, podemos utilizar a linha do Rider-Waite-Smith, podemos utilizar outros tipos de linhas mais esotéricas, e eu aqui todos os exemplos que eu tenho aqui são baseados no Rider-Waite-Smith, tá bem? Então vou pegar aqui, vamos começar aqui com o 8 de espadas ou com o 8 de ar, não é? E vocês vão ver que na maioria dos exemplos que eu vos vou mostrar, a imagem é muito semelhante, ou seja, alguém com os olhos vendados, com uma série de espadas à volta. Pegando aqui no Tarot dos Anjos, temos uma imagem muito parecida, alguém com os olhos vendados, com espadas à volta. E aqui as espadas fazem a porta, também. Temos aqui o Greenwich, mais uma vez, temos aqui os punhais à volta, amarrada, com uma venda nos olhos. Temos aqui o Dark Mansion, muito semelhante. Temos aqui o Light Seers, também, onde ela está a ver ao espelho. E, portanto, aqui já começamos a ter uma nuance ligeiramente diferente. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? Ela não está verdadeiramente amarrada, mas ela vê-se assim. Não é? É uma imagem mental. Temos aqui a do Star Spinner,
Temos aqui outra imagem. Mas se nós olharmos para elas, elas têm todas mais ou menos as mesmas, porque são todas baseadas no Rider-Waite-Smith, que eu também poderia ter puxado para aqui, mas não puxei. Pronto, não vou buscar mais nada, senão este vídeo vai ser tipo 3 horas. Em que a imagem é exatamente esta. Alguém amarrada de uma forma leve, portanto ela não está verdadeiramente amarrada. Alguém amarrada de uma forma leve, que tem uma série de espadas à volta e que tem normalmente os olhos vendados. E em todas estas imagens, em todas elas têm os olhos vendados. Por exemplo, aqui os olhos estão vendados pelo próprio cabelo. E, portanto, isto pode ser uma mensagem importante, que é, olha, se calhar aquilo que está a dificultar a tua visão, a dificultar os teus pensamentos, porque nós estamos aqui a falar da energia do ar, estamos a falar da energia das espadas, estamos a falar da energia do pensamento. Pode ser a tua própria energia, pode ser aqui um auto-sabotador. E eu aqui não a vejo amarrada, não é? Enquanto que aqui, por exemplo, ou nas outras imagens nós vemos que ela está amarrada. Nem nesta, nem nesta, ela está verdadeiramente amarrada. Vou ver se eu consigo focar isto. Exatamente. Não está verdadeiramente amarrada. E a porta não está fechada. E ela está a conseguir tirar aquilo dos olhos. Está bem? E estas pequenas diferenças vão trazer uma nuance específica que este baralho me dá. Eu gosto muito desta carta, não é? Esta é uma das formas como eu leio esta carta. E, portanto, eu gosto muito desta. E esta ideia, esta visão de que ela sente-se amarrada, sente-se perturbada, não é? Aqui na sua parte mental. Mas que, na realidade, ela nem sequer está verdadeiramente presa, porque se vocês olharem para esta carta, ela não está verdadeiramente presa. Se eu conseguisse focar. Ela não está verdadeiramente presa. Há aqui estas linhazinhas e se vocês virem aqui, o que nós temos são penas. Ou seja, ela não está presa. Presa. Está bem? E ela própria vai-se apercebendo disto. Ou está-se a perceber disto. Portanto, não é um processo fácil, mas ela está-se a perceber disto. Portanto, estas nuancezinhas. Outro exemplo. Aqui eu vejo movimento, ou seja, ela aqui está a andar, está a tentar contornar aquilo. Ela aqui está completamente parada. Está bem? Todos estes pequenos detalhes são importantes durante a leitura. E eu ensino uma forma intuitiva de ler as cartas. E a própria escolha do baralho de tarot que nós fazemos deve ser intuitiva. Eu, antes de começar a própria leitura, já estou a sentir intuitivamente qual é o baralho que quero ir buscar. E às vezes isso assusta-me um bocadinho, porque eu sei que há aqui alguns baralhos que são mais intensos na forma como falam comigo. E, portanto, eu já sei que quando tenho aquela vontade de ir buscar o Greenwich, é algo que é muito terra a terra. E, portanto, eu já sei que vai ser uma mensagem muito terra a terra e que não é o meu tipo de mensagem favorita. Eu gosto, quando vou buscar, por exemplo, o meu Tarot dos Anjos, este é o Angel Wisdom. Este é o Angel Wisdom. Porque já sei que vou receber uma mensagem muito mais gentil, digamos assim, está bem? Já sei que quando tenho vontade de ir buscar o Star Spinner é algo que ainda não está propriamente, ou as mensagens que eu vou receber ainda não estão completamente no físico, portanto ainda é algo muito etérico. Eu já sei que e destes todos é talvez aquele que eu uso mais, o Light Seers, eu já sei que é algo que me vai dar assim um clique e que me vai pegar assim nos ombros e dizer: Natasha, deixa de ser troll, deixa de ser troll, porque é isto. Este tarot é super claro, é super tipo pau, é isto, sem o toque angélico e suave e doce e amoroso que, por exemplo, o Tarot dos Anjos me dá, está bem? Então, a mesma carta, baseada no mesmo sistema que é o Rider-Waite-Smith, com
as mesmas linhas, vocês veem, nós vemos aqui exatamente as mesmas questões, vemos as espadas, vemos os olhos vendados, portanto, vendo a mesma coisa em todos eles, há detalhes que são importantes para o processo da leitura e é isto que diferencia alguém que tira cartas e que não tem experiência e que literalmente vomita aquilo que está nos livros e alguém que sabe ler cartas com detalhe para a própria pessoa, com a personalização para a própria pessoa. E é aqui que vocês também veem a diferença entre as leituras de 10 euros ou 5 euros e as leituras de 50 ou 60 ou 100 ou 150. Tá bem? Porque é esta diferença. Toda a gente sabe ler um livro, toda a gente sabe pegar no manualzinho que vem com isto e ler o que é que lá está escrito, mas nem toda a gente sabe interpretar. E é esta diferença que nós vemos entre quem sabe realmente ler as cartas e quem não sabe. E é por isso que eu me foco tanto nos cursos em treinar a parte intuitiva, em treinar para que as cartas sejam um veículo de comunicação do divino para nós e não simplesmente algo que eu decoro e que vomito ali o significado da carta para a pessoa, ou pior ainda, como eu já ouvi alguns relatos de pessoas que vão ler literalmente do livro, que eu leio algumas vezes, principalmente para mim, para os meus clientes não, mas que eu leio, mas principalmente nos oráculos, quando sempre tenho 3 ou 4 páginas ali para eu poder meditar com aquela energia, não propriamente com o tarot. Pegando aqui no outro exemplo, temos exatamente a mesma coisa. Peguei, por exemplo, aqui no 3 de terra, em que nós vemos sempre também a mesma imagem. Portanto, temos aqui 3 pessoas a trabalhar, a ter um trabalho de qualidade. Vemos aqui novamente 3 pessoas empenhadas em trabalhar. Vemos aqui outra vez essa energia. Aqui temos algo ligeiramente diferente e, portanto, podemos começar aqui também, em alguns destes baralhos, a tirar pequenas nuances, não é? A perceber pequenas nuances. Uma das coisas que a gente vê em todas estas cartas é que há sempre mais do que uma pessoa e, portanto, que é importante trabalhar em equipa, trabalhar em conjunto, não é? Como a gente vê aqui. Eles estão os 3. É claro que estão os 3 a fazer alguma coisa. Não. Estão ali 2 a olhar e um a fazer. Não é? E o que é que a gente vê aqui? O verdadeiro trabalho de equipa, não é? Vemos aqui as 3 pessoas, cada uma delas a fazer uma parte deste trabalho. Ou seja, este pequeno detalhe de eu escolher o baralho antes vai-me dar exatamente a nuance que eu preciso para que a minha leitura não seja chapa 3 para todas as pessoas. Aqui, eles ainda estão aqui a estudar e a pegar ali nos projetos e nos planos. Portanto, ainda está muito, apesar de já ser um elemento terra, de já estar aqui a ser concretizado, ainda está muito na onda dos planos. Não é? Então, isto só para vos dar outro exemplo de como é que pequenos detalhes nas cartas nos dão a mensagem intuitiva que nós precisamos para um determinado caso e que isso se consegue com baralhos diferentes, tá bem? Mesmo que sejam baralhos de tarot, e os baralhos de tarot têm, como vocês veem, nós temos mais ou menos as mesmas imagens, porque todos estes são baseados no Rider-Waite-Smith, mas temos mais ou menos as mesmas imagens com nuances diferentes que me vão dar exatamente aquilo, o toque intuitivo que eu preciso para aquela leitura específica e para aquela mensagem específica, para aquela pessoa específica. Bem, eu não tenho muitos tarots, eu tenho muitos oráculos, eu fiz a contagem ainda há pouco tempo. Tenho 80 e tal oráculos e 30 e tal tarots. Assim, não tenho, e nem vou ter nunca, provavelmente, tantos tarots como tenho oráculos. Mas tenho aqui algumas diferenças e tenho aqueles que são os meus favoritos, que às vezes eu sinto que para mim preciso de um determinado baralho ou que preciso de outro, ou até para os meus clientes, alguns deles que eu sinto que eu preciso de um determinado baralho, porque aquele baralho vai-me dar o tom que é necessário para a mensagem daquela pessoa. E às vezes o tom da mensagem para aquela pessoa não é
o meu favorito, porque se calhar se fosse o meu favorito, destes todos eu usaria o Tarot dos Anjos, do Angel Wisdom e este. Bem? Portanto, usaria estes dois. Só, mais nada. Não usaria mais nenhum. Mas às vezes eu preciso de outro tom. E às vezes as pessoas precisam de outro tom. E às vezes é preciso mostrar esta imagem específica. Eu preciso desta imagem específica para conseguir perceber o que é que o universo está a tentar dizer, o que é que os anjos me estão a tentar dizer, mesmo que isto não seja um tarot dos anjos. Está bem? Então esta é a razão pela qual eu tenho vários tarôs. Não é preciso ter 30 tarôs, mas na minha opinião, e é a minha opinião, que vale o que vale, ter pelo menos 2 ou 3 com vozes diferentes ou com formas de mostrar a imagem de uma forma diferente é importante, tá bem? Para podermos ter este leque que vai puxar a nossa intuição e que vai puxar exatamente as mensagens que nós precisamos de dar. Se eu só tiver um, vou conseguir fazer isto? Vou, mas no meu caso pessoal, como para mim as imagens, a visualização é muito importante, vai ser mais difícil para mim, tá bem? Pode não ser para ti, está tudo bem. Mas para mim essa é a razão pela qual eu tenho vários tarôs. Espero que tenhas gostado deste vídeo e se tiveres alguma questão, já sabes, é só perguntar. Beijinho.